Apesar de que a transformação é realizada exclusivamente por el Espírito Santo, aún assim tem que estar a participação consciente dele candidato. Isso sigue o seguinte ordem. Preste atenção. Primeiro, ele candidato a ter seu novo nascimento, a entregar-se a Jesus, tem que querer de forma ardiente conhecer personalmente ao Senhor Jesus. Quando hablo de conhecer, não me refiro a informações bíblicas sobre ele. Não. Hablo de uma experiência personal entre o candidato e o próprio Senhor Jesus. Pode parecer algo meio abstrato, mas é muito real. Quando apenas basamos-nos em informações bíblicas sobre quem é Jesus, nunca será o suficiente. Nós temos que abrir nossa mente e entender que é necessário ter um contato com Jesus diretamente, um encontro com ele. Só assim você pode, de hecho, ter esta experiência de novo nascimento. Então, primeiro, você tem que querer, desejar, mais que tudo, e ter este contato com ele. E quando falamos de isso, falamos, por exemplo, de Zaqueu. Zaqueu queria saber mais de Jesus, conhecer Jesus, e que ele ha hecho? Ele não quedou apenas com informações, ele quis ver, ele quis acercar-se. Ele subiu em um árbol, de maneira que se expulsou, já que ele era uma pessoa de renome, imagina trepando na árvore. Então, ele se expulsou sem preocupar com a opinião ajena, porque ele queria ver Jesus. Quando eu quero nascer de novo, isso reflete em mim. Quando quero conhecer a Jesus, isso reflete em mim uma atitude de entrega, uma atitude de buscar a conhecer quem é Jesus. Ok? E o segundo passo, como nós já hemos mencionado, quando o primeiro passo é cumprido por ele candidato, ele segundo é hecho por Deus. O Espírito Santo é quem revela ou apresenta seu Hijo a aqueles que desejam conhecê-lo, mais que nada neste mundo. Então, por que uma pessoa vai querer conhecer a Jesus mais que tudo? Por que uma pessoa vai querer buscar a Jesus mais que tudo? Só não há uma resposta para isso. Você só não consegue buscar a Jesus mais que tudo, esta busca completa de corpo, alma e espírito, quando você consegue ver você mesmo perdido. Quando você percebe que está perdido, que não há salvação, que você está condenado por seus pecados. Quando eu estou neste nível, quando eu estou nestas condições, então, aí sim eu busco a Jesus. Aí sim eu vou e desejo a Jesus mais que tudo. Mientras não há esta condição de perdido, não há essa condição de reconhecer que eu errei muito, falhei muito, estou perdido, sem salvação e condenado, você não vai conseguir buscar com toda a sua força. Em outras palavras, você só consegue buscar em reflexo de reconhecer que está perdido. Se não há este reconhecimento, não há. Incluso se você nunca teve isso, você nunca nasceu de Deus. Se não houve este momento onde você viu seus pecados e você percebeu e você viu que não havia salvação, você se desesperou porque você se sentiu a pessoa mais sucia, mais perdida, mais podrida do mundo e viu cada um de seus pecados sendo revelados, você falou, que hago? Não sei, estou perdido. E neste desespero você gritou, você buscou ardentemente uma resposta de Jesus. Então, aí sim você o conhece. Se não há isso, não há como conhecê-lo. Mientras que os carnales estão sujeitos a los caprichos del mundo, tales como moldear su carácter según la moda impuesta por la sociedade, los nacidos de Deus jamais são escravizados por las rudezas del mundo. Então, é super normal, presta atenção, é super normal nós sermos influenciados por tudo. Por quê? Porque há um desejo constante de uno estar mais ou menos como os demais. É reconfortante, é confortante, é cômodo. É cômodo eu estar no mesmo nível que os demais. E se eu estou em outro nível, eu me sinto incômodo. É aquele velho exemplo que nós já hemos dado. ¿Se acuerda aquele exemplo que nós hemos hablado? Que você saca uma horrível nota em el exame e você queda muito triste. Porque quando você vê que seus demais amigos também sacaram notas iguais ou piores que a tua, você queda mais aliviado. É já aquele vício dele ser humano, aquela sensação dele ser humano, a necessidade dele ser humano de querer estar no mesmo nível
no mesmo nível de su medio, não? Então, isso é muito comum. E todos nós estamos sujeitos a rendirnos a la moda, a rendirnos a lo que está neste mundo influenciando-nos, a não ser que você nasceu de Deus. Quando você nasceu de Deus, não há este interesse, não há esta tentação, não há estas ganas. Seus metas, seus objetivos, seus antojos cambiam. Mientras você não nasce de Deus, você queda muito sujeito, muito sometido a ser tentado a querer estar como o meio está. Há desejo por detrás de isso, pero quando eu nasco de novo, esse desejo já não me hace diferença. Eu posso hasta permitir a influência em alguns aspectos, pero não é por desejo, não é porque eu quero, simplesmente. Ok? Então, o mundo controla a todos. E como consegue controlar a todos nesta ausência do Espírito Santo? Ok? Ele nascido de Deus tem natureza espiritual e, por lo tanto, sua visão é eterna. Para edificar sua casa, ele prudente busca uma roca para estabelecê-la. Então, o nascido de Deus tem uma natureza espiritual. Então, quando eu tenho uma natureza espiritual porque nasci de Deus, então eu vejo muito mais allá. Eu não consigo ver apenas um problema, eu consigo ver o que está por detrás dele problema. Eu não vejo apenas uma dificuldade, eu vejo o que está por detrás dessa dificuldade. Eu não vejo apenas uma pressão, eu vejo o que está por detrás dessa pressão. Eu não vejo apenas uma perseguição, eu vejo o que está por detrás dessa perseguição. Então, se quero dizer que todas as dificuldades, problemas, perseguições e coisas deste tipo, eu consigo interpretar, ter uma visão muito mais allá, e isso acaba por beneficiar me muito mais que prejudicar-me. Não sei se você me entende, pero é esta a visão que você tem que buscar, que você tem que querer mais que tudo. Ok? Pero isso só vem com a natureza divina. Por outro lado, que não tem esta natureza divina, tem a natureza carnal. Esta pessoa, quando vê o problema, as dificuldades, perseguições, situações, se desespera, culpa a Deus, não entende, abandona a igreja e se volve perdida. Ok? Vamos ter esta ideia. Então, temos que ser prudentes e construir nossa vida em la roca. Essa casa em la roca representa sua vida, que é inquebrantável frente a todos os problemas circunstanciais deste mundo. Nem a morte pode quebrar sua estrutura espiritual, já que ela é espírito. O que significa dizer isso? Que há uma estabilidade espiritual. Você não é levado mais por os problemas, preocupações, desespero. Nada mais lhe provoca medo, nada mais lhe provoca um temor a não ser o próprio Deus. Nem a morte. Então, por isso que nós sabemos, aquele que nasceu de Deus de verdade, aquele que nasce de Deus de verdade, aquele que nasce, tem um encontro com Deus, tem o Espírito Santo, esta pessoa não tem nada que perder. Ela não tem nada que perder, ela não está ferrada em nada neste mundo. Nem a morte, nem a perda de nada, econômica, familiar, saúde, sei o que seja, porque ela construiu seu novo nascimento basado na roca. Ela teve uma experiência com Cristo e sabe que tudo o que está acontecendo é apenas um pequeno detalhe. E ela consegue ver, ter uma visão espiritual mais adiada, entender e interpretar toda esta situação. Por sua parte, não ocorre o mesmo com o nascido da carne, porque sua natureza é terrenal. Ele insensato inverte em facilidades, sua impaciência exige resultados imediatos. Então, muitas das vezes, a pessoa ela quer simplesmente renombre, reconhecimento e o que hablé. Ela sai do mundo que quer estar com um comportamento, um caráter, uma vida similar a seu grupo, a seu meio. Ela agora está na igreja e quer ser o mesmo. Então, é aquele jovem que chega à igreja, aquela pessoa que chega à igreja e quer rapidamente ter funções, ter cargo, está cuidando de uma tribo, está aí ajudando em alguma coisa, não porque foi um chamado de Deus, um desejo que nasceu em ela, sino porque ela está viciada em querer adequar-se a seu meio. E agora ela está em um meio religioso e quer adequar-se a este meio religioso. E isso é um grande problema. É um grande problema. Por quê? Porque para ela se adequar a este meio religioso, ela acaba querendo atajos. Ela não busca a liberação completa, ele abandono dele pecado e o novo nascimento. Ela já simplesmente que tenho que fazer? E quer fazer para ter cargo,
ou para ter renombre, ou simplesmente para adequar a su meio. Ou seja, se todos têm o Espírito Santo, eu tenho que ter. Se todos evangelizam, eu tenho que evangelizar. Se todos vivem assim, eu tenho que viver assim. Gente, isso é normal para quem não nasceu de Deus. É a necessidade de adequar-se a su meio. Será que você não tem essa necessidade? Já parou para pensar se você não tem essa necessidade de querer adequar-se a su meio? Pensa por um momento se você não tem essa necessidade, porque essa necessidade é muito comum em todos aqueles que não nasceram de Deus. Que necessidade, pastor? De querer adequar-se a su meio. Não é um desejo, não é uma revelação, não é uma chamada de Deus. É apenas uma necessidade de adequar-se a su meio. Isso é preocupante e pode ser seu caso. Ademais de isso, devemos considerar o seguinte. Primeiro, ele que é nascido do Espírito é Espírito, ok? Não vive dependendo dos sentimentos. Mira que forte. Ser Espírito significa viver em uma instância superior ao mundo físico, ou seja, viver no mundo espiritual, no mundo da fé, mais allá de los límites do mundo físico. No mundo materialista, estamos sujeitos a los 5 sentidos: visão, audição, gusto e tacto. Lo que limita nosso campo de ação. E isso faz com que você seja dependente de los sentimentos e de lo que é físico. E você acaba por perder sua visão espiritual, que nunca tuve, na verdade. Eu uso minha visão, minha audição, meu olfato, gosto e tacto, pero todos eles são disciplinados. Os sujos são, ou eles alimentam sentimentos adentro sujos completamente equivocados. Segundo, quem vive sujeito ao mundo físico está sujeito à ação de los problemas espirituais causados pelos espíritos imundos, como insônia, medo, nervosismo, depressão, etc. E há problemas físicos como el hambre, la sed e los desastres. Então, quem está sujeito ao mundo físico é dominado por el campo físico e espiritual. Ou seja, você é como a pelota de futebol em um partido. Você queda sendo tirado para allá, tirado para cá, para allá, para cá. Sua vida é manuseada por los problemas. Sua vida é levada para cá e para allá. Você aceita o que vem. ¿Me entendes? Você acaba sendo aceptado por lo que vem. Você não tem o controle, você não assume o controle. Por quê? Porque você é limitado a lo físico, a lo que você sente, a lo que você vê. Você vê problema, escuta problema e você se limita a isso. Você não consegue ir mais allá na autoridade da fé. Por isso é muito importante, você tem que nascer de novo. Pero quem vive no mundo espiritual, vive no mundo da fé. E no mundo da fé não há espaço para que a pessoa se sujeite a los problemas espirituais. Porque no campo espiritual, quem é de Deus vive bajo seu poder e tem controle sobre os espíritos do mal que atuam em las regiões celestes. O que quer dizer com isso? Quando você começa a entender o que é, você nasceu de Deus, sua visão é espiritual, você começa a someter o diabo. O diabo é uma questão de autoridade. E você sendo nascido de Deus, você tem autoridade sobre ele. Então já não há medo, já não há um controle, você tem autoridade, você manda e ele obedece e ponto final. E ponto final. O diabo, gente, não é tudo isso que nós outros pensamos que é, não. O diabo é muito limitado. Primeiro, o diabo só pode fazer o que Deus permite. Ok? Não é que ele está em uma guerra, não, ao mesmo nível de Deus, lutando palo a palo com Deus. Nada que ver. O diabo é mínimo em comparação com Deus. Deus tem o controle de tudo. Então, tudo que o diabo vai ser, ele precisa do permisso de Deus. Todo ele precisa ser. E segundo, o diabo só consegue dominar a vida de aqueles que não conhecem o que é a autoridade, que não conhecem quem é a autoridade de Jesus. Espero que não seja o caso. De não ver a si mesmo como perdido, condenado, sem dar excusas para seus pecados, você não vai conseguir clamar a plenos pulmões com toda sua alma, com todo seu espírito, com toda sua mente por Jesus. Se você não conseguir clamar por Jesus, você nunca terá esse novo nascimento apresentado por Espírito Santo.